Obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Ernest. Esse trabalho, né, o evento, o seminário que o professor Ernest apresentou agora, né, comentou com vocês que aconteceu em agosto, não seria possível sem a contribuição da Alba Sud, que foi fundamental para o êxito desse seminário, né? A gente teve uma repercussão muito interessante, mais de 700 inscritos, né, de vários lugares da América Latina e Europa. Hoje, então, como o professor Ernest já adiantou, a minha fala é sobre trabalho escravo no turismo. Eu não costumo utilizar o termo trabalho forçado, né, e vou explicar por quê, embora a OIT utilize. Há uma crítica sobre a utilização desse termo, enfim, eu vou debater isso com vocês. Já adianto também, peço desculpas pelo meu português. À medida do possível, que se vocês desconhecerem alguma palavra para eu apresentar, alguma palavra mais específica que possa comprometer a compreensão de vocês, né, do meu idioma, eu peço que escrevam no chat e eu vou tentar fazer uma tradução que eu conseguir ou buscar ajuda do Google Tradutor para esses momentos, né? Mas, assim, acho que, no geral, as nossas línguas são línguas bastante semelhantes, né? A gente só tem de tomar cuidado com as falsas amigas, né? As falsas cognatas, para a gente não ter interpretações equivocadas sobre alguma frase, enfim, algum conceito. Então, com isso, eu vou apresentar, vou colocar aqui para a apresentação. Tudo certo, Ernest? Dá para ver? Sí, sí, se ve bien. Ótimo. A gente escolheu, porque foi realmente uma construção coletiva entre Ernest e eu desse título, né, dessa minha fala hoje, em busca da dignidade do trabalho, no trabalho do turismo, né? E por que esse título? Vejam que daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre o conceito de trabalho escravo, mas entender dignidade como um conceito, como um direito humano fundamental, né, é importantíssimo para entender o conceito de trabalho escravo. Se por muito tempo, enquanto os modos de produção escravagistas, né, que imperou, especialmente nas Américas, tinha a questão da locomoção ou da liberdade de circulação das pessoas como o fundamento como o bem jurídico mais negado a um ser humano, né? E aí, por isso, quando é muito comum associar trabalho escravo àquele que está preso na corrente, não pode circular para outros lugares, você está preso num espaço, né, uma fazenda, né, ou numa casa que seja, num comércio. Se por muito tempo se vigorou a ideia de trabalho escravo como negação da locomoção e liberdade de pessoas, hoje o que se vigora, né, na compreensão dos pesquisadores e mais atuais, mais contemporâneos sobre trabalho escravo, é que a dignidade é o bem jurídico que está sendo violado com a utilização de trabalho escravo, né? Então, por isso que, em busca da dignidade do trabalho no turismo, é entender esse fenômeno da escravidão contemporânea como um conceito mais amplo, né? Mais amplo no sentido de que não é só os limites físicos de locomoção e de circulação, né, da liberdade de ir e vir de um sujeito que está sendo negada. É muito mais do que isso. É a dignidade da pessoa humana, né? É um preceito, é um direito humano, né? Além disso, aqui no Brasil e em vários países, imagino que em vários países, está em nossa Constituição, aqui no Brasil, o fundamento da dignidade da pessoa humana, né? E quando se explora o trabalho escravo, justamente a dignidade é ferida. E por quê, né?
porque não está sendo retirado desse trabalhador somente os direitos sociais do trabalho, senão também direitos que estão ligados exatamente à existência do sujeito enquanto pessoa na sociedade. E por isso que a dignidade é tão buscada nos dias de hoje. Vocês vão encontrar esse conceito sobre a dignidade do trabalho, né, na literatura e também em outras normativas da Organização Internacional do Trabalho. Eu começo com a imagem, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Vejam que um deles, eu não vou falar sobre todos, porque esse não é o objetivo, mas um deles, exatamente o objetivo número 8, está bem pequenininho, né, mas a busca sobre o trabalho digno ou trabalho decente, em cada tradução, pelo menos para o português, eu não sei como é para o espanhol, mas em cada tradução sai um termo. Alguns entendem como trabalho digno, outros entendem como trabalho decente, né? Mas o objetivo né, emprego digno e crescimento econômico, né? Eles estão entre os objetivos do desenvolvimento sustentável dentro da Agenda 2030, número 8. E o número 8 quer dizer exatamente o quê? Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Vejam que na própria descrição do conceito desse objetivo, se tem que o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 8 reconhece a urgência de erradicar o trabalho forçado e formas análogas ao do trabalho escravo, bem como o tráfico de seres humanos, de modo a garantir a todos e todos o alcance pleno seu potencial e capacidades, né? Embora exista uma crítica, e a gente reconhece isso, né, dentro da escola marxista, né, que faz uma crítica ao entendimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável serem fundamentos de uma agenda liberal, né, uma agenda neoliberal, no sentido de que não há mudanças revolucionárias, ou não se busca mudanças estruturais no nosso modo de produção, né, e que a gente sabe, numa crítica marxista, que o fundamento do modo de produção capitalista é exatamente a exploração do trabalho, né, a busca pelo trabalho decente e, com isso, a erradicação do trabalho escravo. Vejam vocês que até numa agenda que tem essa perspectiva institucional, né, ela é importante. Ela é importante porque também para o modo de produção capitalista, ter trabalho escravo, né, ter trabalho escravo contemporâneo, é uma disfunção do modo de produção. É uma disfunção porque se o modo de produção ele se baseia exatamente, né, no trabalho assalariado e livre, embora com todo o que a gente entenda pela exploração e precarização do trabalho, né, ter trabalho escravo, ou seja, um modo de produção que é arcaico, né, que é de um modelo antigo, já ultrapassado em um momento contemporâneo, né, você tem uma disfunção do sistema, né, a disfunção, inclusive, do ponto de vista econômico mesmo, né, e a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Então, eu começo dizendo que esse conceito está num campo de disputas, e como eu disse lá no início, se eu, Ângela, dou preferência por utilizar o termo trabalho escravo, é porque existem outras nomenclaturas que, embora sejam utilizadas como sinônimos, não são sinônimos, né? É comum se ver que se utiliza isso, trabalho forçado ou trabalho análogo à escravidão, mas não são as mesmas coisas. Aqui eu tentei pontuar exatamente onde é utilizado cada um desses conceitos. O trabalho forçado, ele é exatamente utilizado, e principalmente utilizado, pelas convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E vou explicar, vou descrever uma dessas convenções, né, que fala sobre a erradicação
do trabalho forçado, porque ela vem num momento, né, ela foi feita na década de 40, década de 30, melhor dizendo, década de 30, pós-Primeira Guerra. Então, ela tinha um objetivo de atender ali uma demanda que, naquele momento, né, dos Estados nacionais, era importante depois de uma guerra, porque o trabalho forçado, naquele momento, poderia ser utilizado, e o foi utilizado como prisioneiros de guerra para a realização de trabalhos forçados. E daí vem esse conceito, né, de trabalho forçado. É claro que, desde então, a OIT vai se atualizando, né? Ela não muda, não há exatamente uma convenção específica sobre a erradicação de trabalho forçado. Embora ela já tenha nos seus bancos de dados, né, quando faz a medição de trabalhadores escravos, ela já consegue fazer de maneira mais ampla. Então, ela já entende que trabalho forçado é uma coisa, né? E trabalho escravo e casamento forçado é uma terceira coisa. Então, isso é importante para a gente ter em mente que esse conceito está num histórico, né? Ele foi construído no princípio do século XX, né? Em razão dos países, pelo menos na América, quer dizer, os países já terem erradicado o trabalho escravo enquanto numa perspectiva legal, né? O Brasil foi o último país a promover a Lei Áurea, né, de abolição da escravatura no ano de 1888, né? O que é extremamente vergonhoso para a nossa história, né? Extremamente vergonhoso que tenhamos tido tantos anos de escravidão, sendo o período de escravidão mais longo de toda a história mundial, né? É vergonhoso e também é triste, porque isso repercute, inclusive nos dias de hoje, em razão das desigualdades socioeconômicas que são vistas, especialmente entre a população preta. Depois, a gente tem o conceito de trabalho análogo à escravidão. Trabalho análogo à escravidão, a gente vê bastante na legislação brasileira, né? E especificamente no nosso Código Penal, né? O artigo 149 do nosso Código Penal diz que trabalho análogo à escravidão é submeter uma pessoa a isso, que daqui a pouco eu vou falar sobre o que é. A legislação brasileira é de 1940. Aliás, o Código Penal é de 1940, que cria o crime da escravidão contemporânea, né? Ela também tem uma explicação de ser esse conceito de trabalho análogo à escravidão. Por quê? Se, né, isso o que os legisladores entenderam à época, né? Os legisladores entenderam que se o trabalho escravo legal não é mais permitido, aquele que a gente conhece como escravidão, período escravagista, se aquele não é mais legal, tudo que temos hoje é ilegal. Portanto, tudo que a gente tem hoje em casos de trabalho escravo contemporâneo são perspectivas análogas àquilo que se via anteriormente, né? Então, são análogas justamente porque são estipuladas, o crime é estipulado em razão de uma comparação, é uma analogia. É uma analogia à escravidão que a gente teve até 1888, né? Fim do século XIX aqui no Brasil, pelo menos. Então, por isso que o Código Penal utiliza esse termo. E, finalmente, o termo que é mais utilizado na literatura é justamente trabalho escravo contemporâneo. Esse é um termo quase um ponto pacífico, assim, que é utilizado isso na língua portuguesa, na língua inglesa, modern slavery, né? Que é engraçado porque não ficou, para a tradução para o português, não ficou escravidão moderna, né? Porque o período moderno, a gente entende que a gente já está no pós-moderno, né? Mas numa divisão clássica e das eras, né? Mas na língua inglesa, né, se convencionou chamar de escravidão moderna, modern slavery. Então, isso é visto basicamente na literatura, é o termo que eu utilizo também, né?
E aí eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O que é trabalho forçado segundo a OIT? Né? A Convenção número 29 de 1930, que eu comentei com vocês, trabalho forçado é todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual ela não se tenha oferecido espontaneamente. Né? É muito comum se ver, também na literatura, mas principalmente nas normativas internacionais, que o trabalho forçado ele está muito relacionado com a ideia e com outro crime, né, que é o de tráfico de pessoas. Primeiro você tem um aliciamento, né, você faz esse processo de aliciar as pessoas exatamente, normalmente, em países mais pobres, em situação de vulnerabilidade social, né? Então, você já tem inicialmente, nesse ciclo do trabalho escravo, você inicia com o tráfico de pessoas e depois, então, você coloca essa pessoa num trabalho forçado. Vejam que a literatura não nega que exista trabalho forçado. Ela só entende que sejam coisas diferentes, são conceitos diferentes para fenômenos diferentes. O trabalho forçado é algo, né? E a literatura entende que o trabalho escravo contemporâneo é uma outra coisa, né? Sendo que esse trabalho escravo contemporâneo é muito mais amplo, é um termo guarda-chuva. E o trabalho forçado está dentro desse guarda-chuva. Porque nesse conceito, você não está pegando, por exemplo, pessoas, grupo de pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem muitos desses casos, que estão trabalhando sob jornadas exaustivas, que estão trabalhando sob servidão por dívida. Não aparece nesse conceito do trabalho forçado da OIT. E o que diz o nosso Código Penal? O nosso Código Penal, né, é de 1940, 10 anos após essa normativa da OIT, e o artigo 149 foi escrito à época, né, que era ou seja, uma tipificação de crime, né? O crime é reduzir alguém à condição análoga de escravo. Só foi no início dos anos 2000 que esse artigo, né, o caput desse artigo, foi melhor descrito. Então, tudo que a gente está vendo aqui nesse artigo não é de 1940. Na verdade, essa descrição ela vem bem mais recente. Ou seja, essa descrição diz que quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Vejam que esse conceito é muito mais completo que o próprio conceito da OIT. Ele é mais completo, ele está abarcando um grupo maior de pessoas, justamente porque ele conseguiu, o legislador, quando fez essa inclusão no Código Penal, entendeu que trabalho escravo nos dias de hoje, um trabalho escravo contemporâneo, não era somente colocar alguém, né, ou um grupo de pessoas que trabalhasse forçosamente para o seu empregado, né, para o seu empregador, desculpem. Você tinha outras questões que apareciam como pertinentes, né, e aqui ele descreve basicamente todas essas possíveis acontecimentos. Jornada exaustiva, que é muito comum do trabalho no turismo, condições degradantes de trabalho, não é tão comum no trabalho no turismo, mas aparece em grande medida, pelo menos no Brasil, no trabalho agropecuário, né? Então, você tem aí mais possibilidades de alcançar o fenômeno exato de que se trata o trabalho escravo contemporâneo. Então, são basicamente, esses 4 grandes grupos que o tipo penal 149 está elencando, né? O cerceamento da liberdade, impossibilidade de quebrar o vínculo com o empregador, que pode se valer da retenção de documentos ou de salários, isolamento geográfico, ameaças, agressões físicas, espancamentos e tortura. Servidão por dívida, o cativeiro mantido pela imposição de dívidas fraudulentas relacionadas a transporte, alimentação, hospedagem, adiantamentos, dentre outros. Aqui eu já vou fazer um parênteses, né, e já vou dizer um exemplo do que aconteceu
no setor econômico do turismo, né, aqui no Brasil. No ano de 2015, no evento do Rock in Rio, que todos vocês devem conhecer, né, um evento que agora é internacional, também tem na Europa, nos Estados Unidos, mas ele inicia aqui no Rio de Janeiro como um dos maiores eventos de música de rock, né, internacional. Uma das lanchonetes, né, essas pequenas comércios de comida dentro do Rock in Rio foi autuada e depois foi processada, né, por trabalho análogo a escravo, né? Os trabalhadores ali, tanto os que vendiam as comidas, né, como os que estavam na cozinha, estavam sob trabalho escravo. E aí, nesse caso em específico que eu estou citando para vocês, aqui no Brasil, né, administrativamente, o auditor fiscal do trabalho tem de autuar a empresa, né, por algum desses elementos que caracterizam o trabalho escravo. Vejam, não é preciso conjugar os 4, mas um deles, sendo caracterizado, já é o trabalho escravo contemporâneo. Nesse caso em específico, foi caracterizado servidão por dívida. E por quê? Os trabalhadores precisavam comprar os hamburguesas, comprar as batatas fritas, né? E revendiam para quem estava assistindo o show. Aqueles que não conseguiam vender, chegou no final, comprou 100 hambúrgueres, né? Chegou no final, só vendeu 50. Os outros 50, você não pode devolver. Então, eles ficavam com dívidas dia após dia, de maneira que no final do evento eles tinham dívidas monstruosas e não conseguiam sair mais daquele trabalho. Então, eles ficaram presos naquele ambiente de trabalho, literalmente presos, até que conseguissem arcar com as dívidas que foram contraídas de maneira fraudulenta. Isso foi uma fraude, que foi estipulado um tipo de dívida para eles que eles não deveriam arcar com elas. Aí, continuando, condições degradantes de trabalho, né? Aí se trata exatamente do meio ambiente de trabalho, que nega a dignidade humana, colocando em risco a saúde, a segurança e a vida da pessoa. Finalmente, jornada exaustiva, quando o cotidiano de trabalho que leva o trabalhador ao completo esgotamento físico e psicológico e a impossibilidade de ter uma vida social, dada a intensidade e a duração da exploração, colocando em risco sua saúde e sua vida. Esse é um caso que eu vou falar também, um exemplo no turismo, sobre o trabalho nos cruzeiros, que foi caracterizado jornada exaustiva desses trabalhadores. Eu vou pular algumas coisas, porque eu sei que estou avançando o tempo, acho que é interessante a gente focar nos exemplos do turismo, né? Aqui só alguns dados, mas eu posso voltar aqui, Ernest, tá? Se tiver alguma pergunta, eu posso falar um pouco sobre a questão da dignidade do trabalhador, enfim, no trabalho escravo. Vejam que esses dados, a fonte deles, eu esqueci de colocar, mas me perdoem, é de uma instituição que visa a erradicação do trabalho escravo internacional, que é coordenada, foi fundada por um pesquisador, um professor, né, da Inglaterra, chamado Kevin Bales. Vocês já devem ter visto esse nome, porque ele está em vários livros internacionais e vários eventos, enfim, sempre está presente nos eventos sobre trabalho escravo. Então, é interessante que eu tinha colocado isso em um outro slide, mas aqui eu vou falar rapidamente, que é lucrativo escravizar nos dias de hoje, né? E o empregador utiliza isso de maneira a lucrar ainda mais, né? Porque ele rebaixa, né? Há um rebaixamento do salário médio da população se eu colocar salários pequenos ou irrisórios, ou às vezes não coloco salários para esses trabalhadores, é o caso dos trabalhadores escravos, né? Eu não coloco salários específicos ou faço um rebaixamento que não é suficiente para a sobrevivência do trabalhador, né? De maneira que você tem, então,
um aumento aí numa perspectiva marxista, né, no aumento do sobretrabalho, do trabalho em excesso, né? Você não tem e tem um rebaixamento do tempo do trabalho necessário para a reprodução social desse trabalhador. Então, vejam que a estimativa é que de trabalhadores em escravidão, né, são 40 milhões no mundo. Desses 40 milhões, eles são divididos em grupos, né, divididos em tipos. Especificamente em trabalho escravo, que é aqui que eu estou falando, representa 50% desse total de escravizados, né? 37,5% estão em casamentos forçados, né? E aqui a gente tem também a presença muito grande de crianças, né? O que deixa ainda esse tipo de exploração ainda mais grave. 12,5% da escravidão são vítimas, né, de escravidão sexual. 25% desses escravos são crianças abaixo de 18 anos. Então, agora, finalmente, a gente chega na área do turismo, e aí eu sei que eu estou com o tempo apertadinho. Até 2... Tenho quantos minutos, Ernest? Sí, sí, puedes hablar. Quantos minutos eu tenho? Tranquila. Bom. Termina de contar lo que tienes que contar. Tá bem. Aqui eu entro na parte específica sobre trabalho escravo no turismo, né? Essa reportagem chocou o Brasil há uns 3, 4 anos atrás, né? Turistas, né, podem ser escravocratas por um dia em uma fazenda no interior de São Paulo, numa região que foi por muitos anos rica em razão da exploração do café, a região do Vale do Paraíba, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, né? Essa região do Vale do Paraíba. O que a fazenda fazia? A fazenda chamava os turistas, né? E existiam os trabalhadores que se vestiam de escravos, assim como era no período de escravidão, né? E essas turistas podiam ser sinhás, podiam ser... não sei se o termo que se utiliza em espanhol é parecido, né? Mas podiam ser ali as que escravizam naquele momento, as donas daquelas escravos trabalhadores. Isso é um caso de uma bizarrice tamanha, né? Que esse tipo de exploração, ela foi em um curto tempo, ela foi finalizada, né? Não se mantinha isso, existia uma coisa, isso no século XXI, e também não quero exatamente falar sobre esse caso, mas o que mostra que o Brasil, ele é marcado, né, historicamente, por traços escravocratas, traços de exploração, né? O Brasil, ele tem isso como fundamento para a sua acumulação. A acumulação no Brasil, ela claro que é classista, né? Mas ela é também, né, muito racista. Ela é racista, né? E isso vai repercutir exatamente nas relações humanas, né, em que há hierarquização de pessoas. E o turismo é uma dessas mostras, né, de hierarquização em relação de pessoas entre o turista e o trabalhador, né, entre o hóspede e aquele que recebe, né, o anfitrião. Então, você tem essas relações muito imbricadas, muito relacionadas com esse processo escravagista, né, e racista que o Brasil é marcado. Então, agora eu vou apresentar alguns dados específicos para falar sobre trabalho escravo no turismo, né? Segundo dados da própria OIT, 1,5 milhão
né, 10%, portanto, do total dos trabalhadores em trabalho escravo, em específico, estão em estabelecimentos de alojamento e alimentação. 1,3 milhão são vítimas mulheres. Esse é um dado interessante, ou seja, praticamente mais de 90% são vítimas mulheres. Esse dado difere de qualquer outro modo, de qualquer outro setor econômico que reproduz o trabalho escravo no século XXI. Porque a cara do trabalhador escravo no século XXI é justamente homem, preto, né, e com baixa escolaridade. No turismo, isso difere totalmente, né? É mulher em especial, é migrante em especial. Isso mostra, né, de novo, que a lógica do trabalho doméstico está muito correlacionada com o trabalho na hotelaria e no turismo, porque também o trabalho escravo no ambiente doméstico, ele é marcado por mulheres, né? Então, as relações sexistas que se dão no ambiente doméstico se reproduzem no turismo, mais em especial na hotelaria, elas vão ter esse tipo de exploração ainda muito mais grave, né, além da precarização do trabalho, que já lhe é própria, que já é comum, né, ele vai ter esse tipo de exploração ainda mais grave em relação à escravidão. Então, tem um viés de gênero importante. Segundo informações também da mesma instituição que eu disse anteriormente, que o Kevin Bales fundou, né, somente na Europa, né, 12.500 trabalhadores são atualmente, né, escravos em restaurantes, 4.500 trabalhadores escravos em hotéis. E um dado interessante ainda dessa mesma instituição, mas isso se vê em outras bibliografias, é que no caso da Europa, você tem um especial componente, né, que é o tráfico de pessoas e o papel da hotelaria no tráfico de pessoas, em especial de trabalhadoras vindo de regiões africanas, né, ou da África, mas mais especificamente também regiões de cultura islâmica. E aí você tem o papel da hotelaria sendo um importante componente para promover esse tipo de exploração de trabalho escravo na Europa. Então, no caso específico europeu, que difere bastante da realidade brasileira, mas no caso específico europeu, a marca do trabalho escravo, em especial no turismo, é justamente o perfil desse trabalhador, é o trabalhador migrante, né? Então, que ele já vem de uma maneira ilegal, né? Ele chega de uma maneira ilegal no país e continua trabalhando de maneira ilegal e ainda é alvo, é vítima de exploração. Aqui os dois casos específicos do Brasil que eu comentei, né? O Ministério do Trabalho denuncia trabalho escravo no Rock in Rio. Esses trabalhadores estavam morando nesses casebres, né? Do lado do Rock in Rio, bastante próximos do Rock in Rio, assim. Eles iam a pé, inclusive, para o Rock in Rio, mas moravam aqui, né? Você tinha condições degradantes de trabalho, além da servidão por dívida que eu comentei. E esse, no caso específico do trabalho no navio, né? Em que foram resgatados esses trabalhadores escravos por jornada exaustiva. Então, eles laboravam até 14 horas diárias, né? Sem um dia de folga semanal ou mensal, remunerada. Para concluir, né, então, acho que são duas coisas especiais que a gente poderia comentar e fico à disposição para perguntas. Primeiro, sobre o perfil do trabalhador escravo no turismo, é difícil definir de maneira mais detalhada, porque a gente não tem dados tão específicos para traçar um perfil, mas o que se vê na prática é que, em especial, é de trabalho feminino, né? Com baixa, são trabalhadores de baixa escolaridade, que já estão sujeitos a uma situação de vulnerabilidade social já muito grande, que lhes tornam sujeitos a serem escravizados, né? E também há uma forte composição de mão de obra migrante. Há uma questão interessante também que, a partir de uma perspectiva
marxistas sobre a alienação do trabalho, né? Existe um elemento simbólico aí que, bom, no capitalismo, todo trabalho produtivo, a partir de uma perspectiva marxista, é um trabalho alienante, né? É um trabalho alienado. Mas no caso do turismo, tem um quesito especial, né? Que esse elemento simbólico da mercadoria que é o turismo. Portanto, o trabalhador, ele se vê apartado daquilo que ele produz, né? Esteja num hotel de luxo, sendo num cruzeiro ou no próprio evento Rock in Rio, que a alienação chega a tal ponto, né, que ele também não se vê presente na obra que ele produz, naquele trabalho que ele está sendo executado, de maneira que a mercadoria é tão luxuosa e tão distante daquele mundo dele, né, que isso o torna ainda mais um trabalho ainda mais estranhado, né, ainda mais esse processo de estranhamento que tal qual escreveu o Marx, né, se torna ainda mais simbólico para os casos do turismo, né? Turismo que é luxo para uns e é exploração para outros. Com isso, eu encerro a minha fala e fico à disposição aí para os questionamentos. Obrigada.